Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 30 de outubro, nós iremos ler dois textos em 2 dos Reis. Vamos ler capítulo 11 e 12. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa de Yahvé 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º, mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa de Yahvé, e fez com eles uma aliança, e os ajuramentou na casa de Yahvé, e lhes mostrou o filho do rei. Deu-lhes ordem, dizendo: Esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. A outra 1/3 estará à porta de Sur, e a outra 1/3 à porta detrás dos guardas. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa de Yahvé junto ao rei. O rodeareis o rei, e cada um com as suas armas nas mãos. Aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos homens que entravam no sábado como aos que saíam no sábado, e vieram o sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Yahvé. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu testemunho. E o fizeram rei e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guardas e o povo, entrou na casa de Yahvé, olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa de Yahvé. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Joiada fez uma aliança entre Yahvé e o rei e o povo, que seria o povo de Yahvé, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também seus altares e as imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs os oficiais sobre a casa de Yahvé. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram à casa de Yahvé o rei e vieram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalia à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Capítulo 12. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos de Yahvé todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos.
Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa de Yahvé, a saber, o dinheiro daquele que passa para o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa de Yahvé, os sacerdotes recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa de Yahvé. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que traziam à casa de Yahvé. E sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa de Yahvé. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos daqueles que faziam a obra, que tinham o seu cargo a casa de Yahvé. E eles os distribuíam a carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa de Yahvé, como também aos pedreiros, aos caboqueiros, e compravam madeira, pedras de cantaria e repararam as fendas da casa de Yahvé e para tudo quanto a casa se dava para repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia da casa de Yahvé não se fazia nem taça, nem prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa de Yahvé, porque o davam aos que faziam a obra e àqueles que reparavam a casa de Yahvé. Também não pediam contas desses homens em cujas mãos era entregue o dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque eles procediam com muita fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delito e o dinheiro por sacrifício de pecado não traziam para a casa de Yahvé, porém esse era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa de Yahvé e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Assíria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josadabe, filho de Somer, seus servos, o feriram, e ele morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para bem ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho,
pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, para que nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem nada de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Oséias. Em Oséias nós também leremos 2 capítulos, o 3 e o 4. Yahvé me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como Yahvé ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer de cevada e meio homer de cevada, e lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode e sem terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão a Yahvé seu Deus e Davi seu rei, e temerão a Yahvé e sua bondade no fim dos dias. Capítulo de número 4. Ouvi a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porque Yahvé tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Há homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei. Não para que sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tenho desejo ardente. Por isso,
Como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para Yahvé. A incontinência, o vinho, o mosto tiraram a inteligência. O meu povo consulta sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven e não jureis, dizendo, vive Yahvé. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora Yahvé os apacentará como a um cordeiro em lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas casas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, que em Reis, nos textos de Segundo dos Reis, o rei tem uma preocupação em fazer a reparação das brechas do templo. Nós precisamos ter uma preocupação em reparar as brechas, as fendas, reparar aquilo que está caído no templo do Espírito Santo que está dentro de nós. Precisamos ver se as lâmpadas da oração, do jejum, está acesa, se elas estão acesas. Nós precisamos ter em todo tempo a oferta do nosso sacrifício de louvor, de adoração, de ações de graças diante de Deus. Precisamos estar o tempo todo reparando as estruturas para que esse templo seja sempre forte dentro de nós. E em 2 Timóteo nós vemos Paulo como um verdadeiro pai ensinando, a Timóteo o que fazer, o que é conduta errada, qual é a maneira certa de agir, de seguir pela fé, pelo evangelho de Jesus, E nós podemos aprender muito nesses ensinamentos sobre amar o próximo, sem nos deixar corromper pelos erros do nosso próximo, atrair essas pessoas a Jesus, sem que nós nos tornemos semelhantes aos seus pecados. E aqui em Oséias é possível perceber que toda vez que o Senhor restaurou uma aliança, ele fez isso não foi pelo mérito do homem, pelo mérito do povo, mas foi por causa da sua muita misericórdia, pela sua grande beneficência, porque o Senhor é bom, é longânimo, e porque tendo prometido, ele não volta atrás. Então que nós possamos entender que não tem necessidade de disputar mérito diante de Deus, porque quando ele for agir, ele vai agir em função do caráter que é dele e não do caráter que é nosso. Que a gente possa entender isso e ser cada vez mais dependente do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o seu nome, porque o Senhor é bom, é fiel, é santo, é justo, é perfeito. Te agradecemos, Pai, porque tudo que o Senhor tem feito porque grande é a tua misericórdia. Sabemos que não é pelo nosso mérito, mas é pela misericórdia do Senhor, é pela bondade do Senhor. Que nós possamos, Pai, reparar em todo tempo o templo do Espírito Santo que foi colocado dentro de nós e que haja sempre neste altar incenso da adoração, da oração, do louvor, do jejum, de todas as súplicas diante de Ti. Pai, que nós possamos aprender
a ser corretos, assim como Paulo tem instruído a Timóteo. Que nós possamos aprender muito, Pai, e colocar em prática. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.